Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Tá começando mais um Investindo na Gringa. Eu sou a Bru Aleman, educadora financeira da Rádio Mix FM, e aqui a gente bate um papo descomplicado sobre o dólar e o mercado global. Hoje eu estou recebendo o investidor sem fronteiras, o Daniel Stapf. Bem-vindo, é uma honra ter você aqui hoje, hein? Muito obrigado, Bruno, é uma honra receber esse convite. Estou bastante animado para esse nosso bate-papo aqui de hoje. Pessoal, só para vocês saberem, ele jogava golfe, hoje mora em Miami e é um super investidor global. Então, já começa seguindo todas as dicas dele. Daniel, vamos para a primeira pergunta. Qual é o segredo para conquistar a autonomia financeira? Então, Bruno, eu diria que não existe bem um segredo, mas eu começaria principalmente pelo conhecimento. A autonomia é principalmente você não depender mais de bancos, não depender de corretoras, não depender de assessores, que na maioria das vezes, infelizmente, estão lotados de conflitos de interesse nas recomendações, para você poder investir o seu dinheiro. E ao contrário do que a maioria pensa, é muito possível você, com poucos minutos por mês, e sem ser um especialista no assunto, investir muito bem e ter ótimos resultados com essa autonomia que eu tanto defendo. A nossa segunda pergunta: como desconstruir a ideia de que se a minha vida e o meu salário é em real, eu não tenho nada a ver com o que acontece em dólar, mas eu preciso investir em dólar, né? Fica aquela confusão ali, o brasileiro fala, não faz sentido pra mim. Tá certo isso? Tá completamente errado. Eu diria que você sim tem a ver com o que acontece com o dólar. Eu tenho, todo mundo que tá nos ouvindo aqui tem, né? A nossa vida inteira é dolarizada, independente de onde você mora, do que você trabalha, do que você consome. Eu só quero que vocês pensem comigo. Se o petróleo, que é o precificado em dólares, e o dólar fica mais caro, o petróleo vai subir. E, consequentemente, a gasolina fica mais cara também. Vocês aí no Brasil estão notando o preço da gasolina cada vez mais caro. E o preço da gasolina determina o preço de todas as outras coisas no mercado. Tudo que a gente consome, tudo que a gente compra é determinado pelo preço da gasolina. Então, se você vai comprar um macarrão no mercado, o macarrão é feito pelo trigo, que é precificado em dólar. E esse macarrão, ele é transportado até o mercado por um carro que usa combustível, por um caminhão que usa combustível. Então, desde o item mais básico de todos na nossa vida, a gente está exposto ao dólar. E eu não vejo desvantagens em investir em dólar. Afinal, se a bolsa brasileira cai, na grande maioria das vezes é uma ótima proteção. Contra essas quedas você tem investimentos em dólar. Assim como se o dólar fica mais caro, o que é uma tendência de longo prazo, é quase uma certeza que o dólar ficará cada vez mais caro. Então eu não vejo motivos para quem está no Brasil não ter investimentos em dólar. Bom, Dani, vamos lá. Eu trabalhei em banco, mas eu trabalhei na parte de crédito, né? Então eu dava crédito para o agronegócio aqui no Brasil e que ele originava a LCA para o banco vender. Então, eu estava ali também numa posição, mas conheci muito pouco, confesso, em relação ao mercado de investimentos. Eu mesma, mesmo trabalhando dentro de banco, eu fui conhecer só depois que eu fui fazer gestão internacional, trabalhar com fundos internacionais, que eu fui entender. E quando eu comecei, eu errei muito, realmente, eu não entendia nenhuma taxa. Você foi alguma dor realmente do seu trabalho, que você via ali, que você sentia? Era relacionado ao trabalho ou em relação ao mercado como um todo? Porque é uma crítica que eu tenho também, assim, né? Eu tento mostrar ali pro pessoal, porque eles gostam muito de um marketing, né? Faz isso, vai ganhar aquilo, vai fazer aquilo. Eu falo, pessoal, pelo amor de Deus, olha, foi isso que te movimentou? Sim, com certeza. A pessoa tem que entender, né? O pessoal que está escutando tem que entender que o mercado financeiro ele tem diversas áreas. Não é porque a pessoa trabalhou no mercado financeiro que ela é especialista em emissão de créditos. Eu não sei nada de emissão de créditos, assim como muitas pessoas que trabalharam no mercado financeiro não sabem nada de gestão de carteira, de investimentos, de como fazer os melhores investimentos. E a área que eu trabalhei desde o início foi na parte de gestão de carteiras, na parte de relacionamento com os investidores e de investir o dinheiro de pessoa física. Primeiro no Brasil e depois nos Estados Unidos. E eu dei muita sorte porque eu trabalhei em 2 escritórios, primeiro no Brasil e depois nos Estados Unidos, em duas corretoras que tinham muito pouco conflito de interesse e que eram muito corretos com seus clientes.
Entre uma e outra, eu fiquei 2 meses em uma corretora específica, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, que era completamente contra os meus valores, que nos obrigavam a vender produtos que não fazia sentido nenhum para o cliente, e eu fiquei lá 2 meses. E eu saí de lá sem ter outro emprego, fiquei desempregado durante mais de 2 meses, buscando esse outro lugar, e aí finalmente consegui entrar na Merrill Lynch, consegui entrar numa equipe que fazia coisas que estavam muito alinhadas com o que eu acredito. E nesse período eu aprendi esses conflitos, eu aprendi o porquê das recomendações, o porquê que falam tão bem de determinados produtos, para convencer o investidor a colocar o dinheiro dele lá, sendo que o único motivo plausível para esse investimento estar lá é para gerar comissões para a pessoa que está vendendo ele. Então, eu vi muita sacanagem no mercado financeiro, muita mesmo. E então eu resolvi, somado a diversos outros motivos, sair do banco e montar o Investidor Sem Fronteiras, e montar a página, e criar o Autonomia Financeira, para mostrar a realidade, para mostrar a verdade para os investidores. Nossa, é isso mesmo. Eu lembro que já na parte de crédito era desse jeito, né? A gente tá falando de investimento, mas na parte de crédito era a mesma coisa. Eu lembro no final, quando a gente tinha que bater meta, então tinha um cliente que pagava muito mais caro por aquele crédito do que o outro. E não só por uma análise de crédito, era porque a gente realmente precisava daquele spread naquele momento para aquele mês, né? É aí que a gente começa a parar para pensar. Mas é bem legal. E hoje você tem um curso, né? Você fala sobre isso, você incentiva as pessoas, que você falou ali no nosso programa, você estava comentando, falou assim, para você ter essa autonomia financeira, né? E estudando um pouco tempo, porque a gente sabe, eu, por exemplo, eu não analiso ações, eu sempre falo pro pessoal, eu não tenho esse tempo, realmente, meu dia a dia, ele não me permite que eu fique, porque valuation, porque isso, eu falo, gente, Bruno, eu juro que eu queria. Mas assim, eu vou morrer com 40 anos se eu ficar fazendo essas coisas. eu concordo. Então, eu criei o curso Autonomia Financeira, onde são 8 módulos, e eu ensino desde o mais básico, desde organização financeira, como ganhar mais, como gastar melhor, porque eu não falo gastar menos, eu falo gastar melhor, e faz uma grande diferença. E eu começo a ensinar a pessoa todos os ativos do mercado financeiro, os riscos envolvidos, como estruturar uma carteira, quais são os conflitos de interesse que existem no mercado financeiro. Eu tenho um módulo especialmente para isso. Eu chamo o módulo a prova de balas, o investidor estar com seu colete à prova de balas e não ser atingido por esses conflitos. Aí eu falo também muito de investimentos internacionais. Eu sou muito adepto a investir globalmente, a sair do Brasil. E depois eu termino com finanças comportamentais, que é um dos meus tópicos favoritos, como a mentalidade influencia as nossas decisões nos investimentos. E aí eu termino o último módulo com fatores, com indicadores, com coisas um pouco mais avançadas para quem quer se tornar um investidor um pouco mais sofisticado. Mas eu costumo dizer, você falou, eu não gosto de analisar ações, não tenho tempo para isso, e eu diria que 99% das pessoas não tem tempo para isso. Não tem tempo, não tem conhecimento, não tem empenho para realizar essa análise periódica que é necessária, e não tem perfil para isso, porque você precisa ser muito agressivo para investir em ações individuais. Você precisa ter um grau de... você precisa ter um estômago para volatilidade muito alto, porque o risco específico de posições individuais é muito mais alto do que se você investisse através de produtos amplos, que é o que eu tanto defendo. Entendi. É interessante, gosto disso, é assim que a gente gosta. Não, porque realmente pra mim, você falou, tem gente que não tem aptidão. Eu acho que eu não tenho aptidão, porque tem algumas coisas que não entram na minha cabeça. Eu não consigo, é muito termo. E é muito... O pessoal fala, porque é o dividend, é o benchmark, é isso, é aquilo. Enfim, tem outras coisas relacionadas à ação, e eu começo a misturar com tudo que eu sei. Eu falo, Senhor, como que as pessoas conseguem fazer isso? E sabe por que isso acontece, Bruna, no mercado financeiro? Voltando ao que a gente estava falando de conflitos de interesse, se você cria uma dependência da pessoa em aprender esses termos, em fazer as análises, em precisar das suas análises, em entrar e sair das ações, essa pessoa vai ser cliente sua para o resto da vida. Essa pessoa vai te dar lucros para o resto da vida. É verdade. Não necessariamente é o melhor investimento para a pessoa investir em ações individuais, mas ela vai ser dependente, ou de você, ou de uma casa de análise, ou de um assessor, para entrar e sair desses produtos. Por outro lado, o que eu recomendo a maioria das pessoas fazerem é investir em ETFs amplos e passivos. O que é isso? É uma cesta de ativos que engloba diversos investimentos e que vai te colocar numa posição onde você precisa gastar literalmente alguns minutos por mês para ter ótimos resultados nos investimentos.
Por que então que as pessoas não falam mais desses ativos, não incentivam mais que os investidores coloquem o dinheiro nesses ativos? Porque esses ativos requerem muito pouco tempo e geram praticamente nenhum lucro para a indústria financeira. É, verdade. Então é muito natural você ver como pouca gente incentiva você a investir nos ETFs. Porque ele não gera lucro, ele não gera dependência e ele dá os resultados melhores para os investidores, mas não para aqueles que estão divulgando os investimentos. E menos oscilação, né? Porque se cai em determinado mercado, você não toma um tiro na cabeça, não é nem no coração. Exatamente, você tem menos risco, você tem resultados melhores investindo menos tempo. Entendi. Então, para mim, faz total sentido. Eu não consigo acreditar como a grande maioria dos investidores não investem dessa maneira, porque eu acho que faz total sentido para essas pessoas. Não, com certeza. E daí eu vou trazer duas perguntas juntas, né? A primeira... Não, uma só. Vamos lá. A primeira. Qual que é a sua dica mais valiosa sobre educação financeira? Ah, lembrei qual que era a segunda. Já tinha esquecido. A minha cabeça, ela fica andando aqui. Tá. Qual é a sua dica mais valiosa sobre educação financeira? E se essa parte da educação, igual você falou, conhecimento, não deixa de ser um investimento. Então, é bom a pessoa pagar um pouquinho, mesmo que ela não tenha muito dinheiro investido, mas ela pagar para ela poder aprender, por exemplo, uma autonomia financeira, como você explica. É muito curioso, porque a sua segunda pergunta é a resposta para a primeira. Olha! Você falou qual é a sua dica mais valiosa, e a minha dica mais valiosa é busque conhecimento. Tá. Porque com o conhecimento você se blinda desses conflitos, você tem melhores resultados e pode ser que talvez esse conhecimento te custe alguma coisa hoje, mas é um custo que se torna insignificante em relação ao resultado melhor que você vai ter no longo prazo. E eu não estou falando só resultado de investimentos em si, mas o resultado que você vai ter mais tempo para gastar com a sua família, para fazer um hobby, para cuidar da tua saúde. Então, eu vejo investimentos de uma forma muito geral, não somente dinheiro na bolsa. Eu vejo investimento em tempo com o seu filho, em tempo com a sua esposa, com o seu marido, em fazer um hobby, em cuidar da tua saúde. É verdade. Porque quando você tiver 80 anos, você pode estar multimilionário, mas com uma saúde péssima. Ou se é que você vai chegar a 80 anos, né? Então, eu sou muito mais de um equilíbrio em todas as áreas, com responsabilidade, e você atinge esse equilíbrio através do conhecimento. Então é um investimento inicial nesse conhecimento que vai fazer uma diferença enorme em todas essas áreas da vida lá na frente. E para quem tá escutando a gente, o Daniel vai passar de novo o arroba dele, mas o mais bacana que você traz, que eu já vi, eu acompanho há um tempo, e o seu curso provavelmente é assim, eu sou uma consumidora de cursos, assim, já fui, na verdade. Se eu te falar, eu gastei muito dinheiro com muita coisa. E não fez, que no fim eu fiz o curso para eles me venderem alguma outra coisa. Não foi para eu aprender. Isso é revoltante. É muito revoltante. Sim. Eu não quero nem fazer a matemática de quantos cursos eu já fiz. Alguns foram muito interessantes, mas é exatamente por isso, porque eu não enxergava. Tinha aulas que você assiste muito superficialmente, que você não sabe por que tá ali, você não aprende, e daí no final você sai ainda meio com aquele ponto e vírgula, né? Então, para todo mundo que tá aqui, se vocês já acompanharem tanto o YouTube quanto o Instagram do Daniel, você vê que ele traz essa informação de uma forma muito clara. E, inclusive, você comenta, né? Você fala, eu não vou deixar que nada tenha um conflito de interesses com o que você ensina, né? Exatamente. É a base ali do que você tá falando. Assim, a minha página, ela começou a tomar uma atração boa faz alguns meses e, literalmente, toda semana eu recebo propostas de bancos, de corretoras, de assessorias, de gestoras para fazer parcerias, para divulgar o produto deles, e eu recuso 100% das propostas. Inclusive corretoras americanas já me fizeram propostas, gestoras de fundos americanos me fizeram propostas, e eu falo que não, porque a partir do momento que eu fecho um contrato com qualquer um deles, a minha recomendação já não vai ser mais totalmente livre de conflitos. Porque pode ser que eu recomende essa corretora para um investidor, sendo que outra faria mais sentido. Então, eu abro mão desse grande lucro que eu poderia ter para ter esse conflito zerado, para ter essas opiniões livres de qualquer influência, de qualquer contrato, de qualquer dinheiro que eu possa ganhar. Então, assim, aí as pessoas perguntam, mas você não tem conflito indicando o seu curso? Tenho um conflito porque é a maneira como eu monetizo o meu trabalho. Mas é a maneira que eu acredito que é a mais justa.
E você falou que é curioso, as pessoas compram um curso e aí no final tem a venda de um outro curso e tem depois um outro curso e aí o complemento do outro curso. Você nunca aprendeu o suficiente, parece. Exato.